voltando com o programa Cláudio José, um Mundo de Fé. Se você quer conhecer mais um pouquinho sobre o Cláudio José, entre em contato no site www.claudiojosé.com. Lá tem mensagens canalizadas, lá tem outros programas que aqui nós fizemos com outros colegas. E hoje eu estou entrevistando aqui o Fernando Filho, psicoterapeuta, sobre a importância do não. O Fernando, Jesus falou muito não na vida dele, não? Você acha que não falou? Ele falou muito não. Ele sabia falar sim, mas ele sabia falar não quando era não. Doeça é quem doesse. Porque ele conhecia a verdade. Exatamente. Você vê, por exemplo, naquele episódio que ele expulsou os vendilhões do templo, você vê que ele pegou um chicote e foi lá e expulsou todo mundo, deu pescoção para cá, deu chicotada para lá, e nem por isso ele se sentiu culpado, porque ele sabia que estava fazendo aquilo que era o certo. Correto. Correto? Não Ele estava deveria sendo nós fazer assertivo. agora a mesma coisa de vez em quando na rua, não? Com alguns que pisam na bola no dia a dia? Ó, eu acho que se as pessoas soubessem fazer isso, imitar o Cristo, ia ter muito menos gente com problema de coração, de infarto, tá certo? De câncer, porque não ia permitir esse tipo de coisa. Além de Jesus, que você fez essa colocação, outro ser que se deu a vida dele também dedicado a ajudar a humanidade, que foi São Francisco de Assis. Oh, beleza. E eu tive uma oportunidade de estar em Roma, e quando eu cheguei em Roma, eu com um terno lindíssimo, lindo, camisa muito bonita, branca, com a gravata amarela, de repente, dentro de mim falava assim, deita. Eu falava, não vou deitar no chão. Deita, deita. Eu falava, não vou, porque aqui está todo mundo pisando. De repente, eu me vi caído. Eu tenho essa foto. Eu estou caído dentro da capela, de braços abertos. Uma cena que eu vi num filme do Francisco de Assis. O que você poderia me dizer se eu não tivesse feito aquilo? Que eu tive era um não, que eu falava não, e eu acabei fazendo sim. Como tivesse uma canalização que eu não tive controle sobre o meu corpo. E aí você deixou o negócio. Eu deixei fluir naturalmente. Isso. Eu não impedi mais. Se você tivesse impedido, podia te trazer algum transtorno mais na frente. Você está entendendo? Agora, a questão do São Francisco de Assis é muito importante. O seguinte, ele era um homem de 1,50 m, titim. Mas ele era um sujeito de uma assertividade, de uma firmeza muito grande. Ele era uma pessoa extremamente bondosa, mas ele sabia muito bem o que ele queria. E sabia se posicionar diante das pessoas, diante do mundo. Naquele episódio, por exemplo, que todo mundo conhece, quando São Francisco, ele tirou a roupa, ficou nu diante das pessoas. Aquilo ali ele estava dizendo não para quem? Para o pai dele. Porque o pai dele era um homem normal, queria que o filho fosse seguir a carreira, tudo, tivesse filhos, a descendência toda. Mas o pai não entendia a missão de São Francisco de Assis. E ali o que ele fez? Ele disse não para o pai. Ele tirou a roupa e falou assim, ó papai, a única coisa que eu tenho que é seu, é essa roupa aqui. Então toma. Aí o que acontece, Cláudio? Ele saiu fora da igreja lá, estava um frio, aí o pessoal veio e cobriu ele com um saco de aninhagem e amarraram com corda de bacalhau. É por isso que hoje tem o uniforme dos franciscanos, é aquela roupa rústica com a cordinha amarrada. Ficou uma tradição. Bom, Fernando, eu acho que São Francisco de Assis e Jesus te enviou hoje no meu programa aqui, justamente para você fazer eu lembrar de coisas da minha vida. Isso. Porque como você está falando aí, bonito, é muito importante eu colocar para você que está assistindo, porque daqui a pouco teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio, tua tia, teu avó quem interfere na sua vida, às vezes não é aquilo que os seus parentes querem que você tem que fazer. Você tem que fazer aquilo que você veio fazer. Você tem a sua missão. Teu pai tem a dele, tua mãe tem a dela, teus irmãos, cada um nós tem uma nossa missão. E num determinado tempo da minha vida, eu fui obrigado a falar não para minha mãe e para meu pai. Certo. E eu coloquei, na realidade, a minha mãe de castigo. Isso. Doeu o coração meu, mas na realidade ela ainda está de castigo, eu não tirei ela do castigo. Correto. Eu vou tirar imediatamente, logo eu estou tirando ela do castigo, porque ela já começou a me entender. Porque quando eu comecei a falar sobre a espiritualidade, comecei a falar também da Fraternidade Branca Universal, a minha mãe, que é católica, que eu também era católico, ela imaginava que o seguinte, não existe reencarnação, que eu estava ficando louco, que eu precisava me internar, tudo mais. Então o que eu fiz? Eu segurei e falei, mãe, você vai ficar de castigo aí uns 10 anos, já está chegando às 9, então já acaba passando essa fase da minha mãe. Então eu tive de falar um não. Isso. Pesado, doeu. Então eu falo com ela por telefone, vejo alguns momentos, mas não deixo ela conhecer mais sobre a minha vida. Não deixa ela interferir. Então eu falei um não.
Mas você sabe que a mãe tem o poder de puxar você, sabia? Uhum. Pelo cordão astral. Isso. Mas aí eu pedi ela para cortar, ela não sabia o que era, ela cortou automaticamente. O que você pode me dizer Beleza. dessa posição? Eu fui correto ou não, Fernando? Você foi corretíssimo. Quem está nos assistindo deveria... Corretíssimo. Deveria também saber falar não, principalmente para as pessoas que amam. Tá certo? Isso é importantíssimo. Se você não concorda com o que o seu pai está falando, que o direcionamento que os seus parentes estão querendo para a sua vida, você tem que fazer igual São Francisco de Assis. Tem que falar, ó, eu não concordo com isso, eu respeito o seu ponto de vista, mas eu vou seguir o meu caminho. Assim fez São Francisco de Assis, assim fez o Cristo. Tá certo? Muito importante, Fernando, isso, e a gente vai discutir no próximo bloco, com certeza, mais alguns outros temas aqui do não, porque eu também sou pai, eu sou um empresário, eu também dou palestra. E você dá palestra, alguma coisa? Como fazer o contato com o Fernando hoje, para bater um papo com o Fernando? Então, eu, por exemplo, eu ainda não dou palestra, mas a hora que meu livro sair, a Eliana, minha esposa, falou, você vai ter que aprender a fazer palestra, para falar sobre o livro. Mas você já está fazendo palestra, que a partir do momento que a gente vai no programa de televisão, você vai automaticamente falar um pouco para o seu público, isso. Com certeza. Então, aí que acontece? O meu contato, viu, Cláudio, é o 9684-0463. 9684-0463. Tem algum Esse é e-mail? meu telefone. Tem meu e-mail. O meu e-mail é ffvfilho@terra.com.br. E tem também o meu site, que é www.harmoniaconflorais.com. Olha, não deixe de conhecer mais um pouquinho sobre o site do Cláudio José. Aguarde, no próximo bloco nós voltamos com o tema do não. Só mais um pouquinho.